Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa aula então? Escrevam aí o cabeçalho no caderno, a data de hoje, 22 de maio, hoje é sexta-feira e o clima como está. Nós vamos trabalhar na disciplina de ciências hoje as características dos animais. Nós vamos falar sobre o corpo dos animais, onde eles vivem, vamos falar principalmente sobre a alimentação dos animais. Então vai ser bem bacana, prestem bastante atenção, tá? Vamos utilizar o livro de ciências, páginas 16 até a 21. Então peguem aí o livro de ciências de vocês, na página 16, para a gente dar início às nossas atividades de hoje. Antes da gente começar a aula, eu vou deixar aí um link para vocês sobre a alimentação dos animais. Vocês vão ver que, mais uma vez, os animais foram classificados pelo seu tipo de alimentação. Então, foram separados em 3 grupos diferentes: os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Então, vocês vão conhecer melhor essas 3 classificações dos animais no videozinho. Então, prestem bastante atenção que isso vai auxiliar vocês nas próximas aulas e atividades, tá bom? Agora que vocês já assistiram, então, peguem aí o livro na página 16, a gente vai ler junto esse texto para realizar as próximas atividades. Então, criando critérios e agrupando. Vamos agrupar alguns animais e conhecer o trabalho de cientistas que fazem a classificação dos seres vivos. Como podemos classificar os animais em diferentes grupos? Existem cientistas que se dedicam a isso, são os sistematas. Eles são especializados na classificação de seres vivos. Leia a entrevista a seguir e conheça um pouco do trabalho desse profissional. Com a palavra, como é o trabalho de classificar animais? É muito gostoso trabalhar com a classificação de animais. Nós observamos como eles vivem, o que comem e como comem, por exemplo. Depois de estudá-los em seu meio ambiente natural, nós os levamos para o laboratório, onde fazemos uma descrição mais completa para poder classificá-los. Como você organiza as suas observações? Todo animal estudado tem uma ficha de descrição com nome, fotos e desenhos que faço dele, detalhes da sua coloração, de onde vive e do que come. A ficha traz também algumas medidas do animal, como o tamanho do corpo. Você pode falar um pouco mais sobre os animais que estuda? Eu faço pesquisas com um grupo de animais marinhos, chamados quinidários, mais conhecidos pelas pessoas como águas-vivas. Esses animais vivem no mar e são bastante diferentes daqueles que estamos acostumados a ver. Eles têm o corpo mole e cheio de tentáculos. Para se deslocar na água, lançam jatos de água com o movimento do corpo. Muito interessante esse texto, né? Então, agora a gente vai responder algumas perguntinhas relacionadas a esse texto. Então, aí, a número 1 é só uma conversa, não precisa registrar, tá bom? Com base na leitura da entrevista, com qual das crianças você concorda e de qual você discorda? Explique sua resposta. Para classificar os seres vivos, precisamos observá-los na natureza e depois levá-los para o laboratório e descrevê-los. Para classificar os seres vivos, basta observá-los atentamente na natureza. Então, com qual dos dois aí vocês concordam? 2. Complete o texto do Dicionário Científico das Crianças explicando o que faz um sistemata. Então, vocês vão pesquisar lá, que foi falado no texto, e vai escrever sua resposta aí, sobre o que é um sistemata. 3. Qual animal foi citado na entrevista? No espaço abaixo, desenhe esse animal e complete a ficha de descrição que o sistemata começou a fazer. Então, lá no texto que a gente acabou de ler, tem toda a descrição desse animal. Vocês vão desenhar ele aqui e vai completar o nome dele, onde ele é encontrado na natureza, do que ele se alimenta, como ele se desloca e outras informações que tiver lá no texto, tá bom? Então, é só dar uma lidinha lá novamente que vocês vão encontrar
tudo lá no texto. 4. Observe os animais apresentados até agora. Agrupe-os de acordo com os critérios sugeridos. Então, a gente já viu que existem várias formas da gente classificar os animais. Então, vocês vão fazer a classificação própria de vocês agora. Vão escrever aqui animais com asas, aqui animais sem asas. Animais com antenas, animais sem antenas. Animais com pernas e animais sem pernas. Professora, quantos animais que eu vou escrever? Escreva quantos vocês conseguirem escrever aí no quadradinho ou quantos vocês conseguirem lembrar aí na cabecinha de vocês, tá bom? Pelo menos um para cada linha aí do quadradinho. 5. Preencha o quadro. Ele vai ajudar a comparar 4 animais. Então, aqui temos borboleta, escorpião, mosca e gafanhoto. Vocês vão colocar as informações que estão pedindo aqui. O número de pernas da borboleta, número de asas, número de antenas de cada um desses animais. E a 6, preencha esse outro quadro e compare mais 4 seres vivos. Então, nós vamos ter mais 4 animais aqui. Tucano, carpa, cachorro e um esquilo. E também mais algumas informações aqui sobre cada um deles. Então, se tem pernas, tem pelos, tem escamas, põe ovos, amamenta os filhotes. Então, vocês vão escrever se sim ou não para cada resposta. Aqui é para a gente recapitular tudo que a gente viu nesse capítulo. Então, a gente aprendeu sobre a diversidade dos animais, dos seres vivos, né? Que ocorre, por exemplo, nos animais, que têm diferentes estruturas e podem ser estudados por sistematas. Nas estruturas, por exemplo, podemos ver que tem asas, antenas, pernas e que os animais possuem diferentes características, né? Na página 21, na número 1, vocês vão dar exemplos de características que foram usadas neste capítulo, como critério para comparar diferentes seres vivos. Então, quais as características que foram usadas aqui nesse capítulo que auxiliam a agrupar os seres vivos, a comparar os seres vivos? Vai colocar algumas características aqui, tá bom? 2. Observe a foto do bicho-pau e em uma folha de papel avulsa façam uma ficha de descrição desse animal. Então, vocês vão, lá no caderno de vocês, vão colocar exercício 2, página 21. E vai colocar as características que você vê nesse animal. Como que ele é, a cor dele, o que ele tem, igual a gente já fez nas páginas passadas, tá? 3. Preencha o quadro abaixo para comparar o número de pernas e de asas de alguns seres vivos. Consulte as páginas anteriores e reveja as fotografias apresentadas neste capítulo. Então, aí nós temos a aranha, a libélula, a mosca e a borboleta, que nós já vimos nas páginas anteriores. Então, se o desenho aí estiver pequenininho, pode ir nas páginas anteriores dar uma olhadinha. E vai colocar o número de pernas e de asas para cada um deles. E para finalizar, eu coloquei aí hoje 2 tarefinhas. Por quê? Essa aqui, que eu vou deixar o link para vocês, é para quem tem computador. E daí vai conseguir acessar pelo computador, tá bom? É uma tarefinha bem legal de ditado para vocês escreverem as palavrinhas aí. E essa outra é para quem tem celular, tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar a atividade para todo mundo poder participar, que também é um ditado com FV, mas esse ditado vocês já fizeram, então é só para relembrar, tá bom? Espero que vocês gostem da aula de hoje e daqui a pouco a gente volta com as correções.